Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Diácono Diego, passando aqui nessa manhã para deixar uma reflexão rápida para nossas vidas. Esses dias Deus está falando muito comigo acerca da voz liberada, acerca da voz quando ela é retirada. E aí quando nós começamos a caminhar um pouco na palavra, nós vamos ver o rei Uzias, rei de Judá, um homem que ele começou bem, mas ele terminou mal a sua caminhada. Por quê? Porque ele desobedeceu um princípio estabelecido por Deus. Quis fazer algo a qual ele não foi chamado para fazer. Não obedeceu a correção do sacerdote. Foi acometido de uma lepra. Ele foi cometido de uma lepra que era o símbolo do pecado, né? Tirado do meio do povo. Alguém que tinha uma voz ativa diante do povo, alguém que era um comandante diante do povo e foi retirado do meio do povo. Perdeu a sua voz diante das pessoas. E aí quando nós vamos também para Zacarias, nós vamos ver ele, de certa forma, não acreditando no que o anjo havia lhe falado, o anjo Gabriel, acerca do nascimento de João Batista. E aí também perdeu a sua voz, ficou até o menino nascer sem poder falar. Mas quando nós vamos para Pedro, nós vemos um Pedro que antes não tinha voz, não tinha reconhecimento, mas quando teve a sua verdadeira conversão, a gente vai ver depois de Atos 2, Pedro cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, na sua primeira pregação, 3.000 almas se rendendo a Cristo. Através de quê? Através da sua voz. Então sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus falava comigo acerca da voz, Deus também me dava o entendimento de que é Ele que te dá a voz e que é Ele que também tira a voz. Eu não sei qual fase da sua vida você tem atravessado. Talvez você está passando pela fase que você tinha uma voz ativa, mas que agora a sua voz foi tirada. Mas eu quero te dizer nessa manhã uma palavra simples e objetiva, que o mesmo Deus que nos levanta com uma voz profética, Ele é o mesmo Deus que tira, mas Ele também é o Deus que pode nos restaurar, nos levantar novamente como uma voz profética no meio do povo. Então entenda nessa manhã qual é o segredo para que a gente permaneça sendo uma voz profética levantada por Deus. É continuar ouvindo a voz do grandão da Galileia, é continuar ouvindo a voz daquele que tudo pode, daquele que tudo é, do Deus forte, do conselheiro, do príncipe da paz, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. É continuar ouvindo a voz daquele que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes a nossa voz é retirada, é porque no meio do caminho a gente começa a ser que nem Uzias. A gente começa a se achar autossuficiente, achar que eu posso, achar que eu faço, e aí Deus vem e retira a voz para mostrar o quê? Que nós não podemos nada, não fazemos nada, se não for através da voz daquele que nos chamou. Então entenda nessa manhã, o segredo é o quê? É parar de ouvir as muitas vozes, é parar de ouvir a voz do nosso adversário, porque a voz do nosso adversário e as muitas vozes de baixo sempre será: você não vai chegar, você não vai conquistar, você não pode, você não é. Mas aí vem a voz de cima e diz: eu posso te restaurar, eu posso te levantar, eu posso te trazer para perto de novo. O segredo é o quê? É parar de ouvir as vozes de baixo para ouvir a voz daquele que pode mudar a sua história. Então receba essa palavra nessa manhã, é o que eu quero liberar para a sua vida. Deixe de ouvir as vozes que não te levam a lugar nenhum, que não te movimenta, que não te tira do lugar, para ouvir a voz daquele que pode transformar a sua história. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus.